O Passo Fundo é uma cidade que tem um desenho urbano muito diferenciado e especial em virtude de ter esse histórico das tropas que definiram o primeiro eixo da cidade, né? A cidade então nasce ali no entorno da Igreja Matriz, porém a passada das tropas pela Avenida Brasil em direção ao Boqueirão, né? Então por isso nós temos hoje esse desenho de uma avenida tão larga e tão arborizada e bem marcante na cidade por essa configuração. Depois, o que nós temos é um fenômeno que vai alterar o desenho urbano da cidade, que é a implantação da ferrovia. Então, ela vai mudar o eixo de crescimento e nós vamos ver que, então, no início ali do século XX, se estruturam ruas importantes como a General Neto e Bento Gonçalves, que levam até a estação férrea. Então, toda aquela arquitetura do início do século XX acaba aparecendo e a cidade se transforma muito nesse entorno da Praça Marechal Floriano. Então nós temos basicamente esses dois fenômenos, né? Um mais antigo e um na virada do século XX, que configuram o que tem a base do desenho urbano da cidade. E depois, claro, as relações com a Serra, através da Presidente Vargas, que era uma estrada e acaba se transformando numa avenida urbana, que cria um outro eixo indutor, ali um eixo de urbanização, que seria aquele eixo de urbanização ao longo de uma rodovia que hoje, na verdade, é um bairro bem estruturado. Bom, hoje nós temos uma cidade com um desenho que a gente chama radial, né? Ela tem um centro e dele se irradiam essas principais vias. Temos polos de atração localizados nos extremos, né? Nós temos a Universidade de Passo Fundo como um forte polo de atração numa direção, e temos uma outra direção que é em relação ao oeste, onde você tem o grande crescimento da área populacional em termos de bairros residenciais, né? Esses pontos fortes de atração vão espalhando a cidade. É uma cidade hoje muito dinâmica, muito vivaz e que tem fortes centralidades de bairro, né? Até pela essa distribuição geográfica que nós temos, né? E sempre a arquitetura acompanhando essa evolução urbana, né? Então nós temos, por exemplo, a arquitetura mais antiga, ela se relaciona com uma arquitetura mais rural, que tinha a ver com essa coisa da fazenda, das tropas. Depois, com a chegada da ferrovia, a referência ao modelo de Porto Alegre. Então, inclusive nos jornais de época, ali dos anos 20 e 30, chegava-se a mencionar nas notícias o tipo, cidadão fulano de tal constrói sua casa aos moldes da capital. Então, tentando mostrar que a cidade já estava pujante e a arquitetura representando isso. Então, ali aparecem esses sobrados com estilo historicista, por exemplo, o Hotel Glória, o Hotel Avenida, alguns outros sobrados particulares que já foram demolidos, mas que tinham essa característica. Com a questão, então, da modernização dos anos 40 e 50, nós vamos ver aparecer os prédios na cidade. Então, tudo isso vai transformando a feição urbana, né? O primeiro prédio, o edifício Lângaro, ainda existe, está ali na esquina da Avenida Brasil com a General Neto. É o primeiro edifício de apartamentos, né? Então, em seguida dele vem um outro edifício, o edifício Celso Fiore, na Moron, com o primeiro elevador. São edifícios baixos, mas que já vão mudando a configuração da casa unifamiliar para um prédio multifamiliar. E aí, claro, o grande ícone que, infelizmente, nós temos transformado, são dois ícones da arquitetura vertical, que era o Hotel Tures, com seus brises vermelhos, e o Edifício Planalto, então, que marcam fortemente a verticalização, o início da verticalização e da modernização em termos da busca de uma cidade sempre... se percebe isso em Passo Fundo, uma busca de uma cidade que mostre seu desenvolvimento econômico através da arquitetura, né? Então, essa questão da verticalização, ela tem a ver com todo um processo dos anos 60 e 70 de inspiração na arquitetura americana, dos arranha-céus, de uma densidade urbana. Por isso nós temos um centro vertical, que é visível ali do sétimo céu, né? E hoje o que a gente vê é que volta esse conceito de cidade compacta. Então, a ideia de que a cidade não se expanda para fora dos seus limites, mas que ela use todos os seus vazios. E a ideia de uma cidade que seja multifuncional, que é o que nós já construímos, né? Nós podemos andar por aí em vários bairros e vamos ver, no Boqueirão nós temos comércio, serviços, residência, na Vera Cruz temos comércio, serviços e residência, na própria São Cristóvão. Então a cidade ela já é assim, ela já está acompanhando esses conceitos novos. Hoje nós temos
os espaços públicos estavam deixando a desejar em relação a essa evolução toda econômica, mas hoje nós temos então pelo menos 3 parques maiores à disposição, diversas praças e um projeto de sempre qualificar mais os espaços públicos para que isso reflita toda essa pujança econômica que a cidade tem. Então a arquitetura dos espaços públicos também tem que mostrar o seu diferencial, né? A cidade, ela é como quando você vai fazer uma entrevista de emprego e te dizem que você tem que ir bem vestido, arrumado, não usar determinadas roupas para não passar determinada mensagem. A cidade, através dos seus espaços públicos, também passa uma mensagem ao cidadão. Se o espaço público ele está abandonado, mal cuidado, com mobiliário quebrado, inadequado, ele passa uma mensagem para o cidadão de que aquele espaço não tem dono, que ele não é importante, né? E que ele não reflete uma cidade com desenvolvimento econômico. Quando nós temos o espaço público cuidado, com design, como é o caso da Gari, que está ali entre os 10 melhores projetos de arquitetura do país, isso mostra que você pode, com o mesmo tipo de investimento, criar um espaço diferenciado que vai mostrar para a população que sim, que Passo Fundo é arrojado, que Passo Fundo valoriza a cultura do convívio social, que ali é um espaço aberto para todos, né? Desde o skatista, o ciclista, a criança, o cadeirante, o piquenique. Então é uma cidade que quer ser inclusiva, essa mensagem que os espaços públicos passam, porque é assim que nós vamos criando espaços agradáveis e de uso da população.